capítulo 33 de 2 Crônicas fala sobre o rei Manassés. Se você não conhece a história do rei, depois com mais tempo você leia cada detalhe da história do rei. Há muita coisa importante nesta história e que é relevante para a nossa própria história, para o nosso aprendizado. No capítulo 33, por exemplo, do verso 1 até o verso 9, fala daquele período negro, hostil do rei Manassés. E a partir do verso 10 até o verso 17, fala sobre o momento em que a história muda de curso e todo o mal praticado por Manassés se volta contra ele mesmo. E isto é uma das coisas que leva o rei ao arrependimento. E a partir do verso 18 em diante, então, fala sobre a morte de Manassés e a ascensão do seu filho Amon ao governo de Judá. Bom, essa história tem muito a nos ensinar e eu quero destacar alguns pontos. E esses pontos são essenciais, são fundamentais para a gente entender a nossa história passada, o que pode ser no presente e o que deve ser no futuro. E eu vou dividir a história dele em 5 partes. A primeira parte, Manassés ultrapassa os limites do mal, da maldade. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. E ele foi um dos reis que mais tempo governou Judá. 55 anos. 55 anos. Ele foi filho de Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei. O rei Ezequias foi quem derrubou os altares dos ídolos, os postes de ídolos, restaurou o altar do Senhor no templo de Deus. Mas Manassés, que foi o 14º a reinar em Judá, por volta do 7º século antes de Cristo, Manassés, ele governou o reino de maneira diferente do rei. Diz o verso 2 do capítulo 33, que Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Lá diz assim que, de forma resumida, diz que ele edificou altares que haviam sido destruídos por seu pai, levantou altares aos balins, fez postes ídolos, que são postes entalhados com a deusa Azerá, que é a deusa do amor, da sensualidade, da guerra, se prostrou diante dos ídolos. Ele massificou a ideia de sacrifício humano em oferenda aos deuses. Inclusive, os seus filhos fizeram parte dessa oferenda. Ele queimou os próprios filhos como ofertas, como rituais. Ele praticava feitiçarias. Ele tratava com necromantes e feiticeiros. Recorreu a instrumentos satânicos que usavam diversas classes de adivinhações, por cujo intermédio, inclusive, os poderes do mal manifestavam a sua vontade e direção nos assuntos da nação. Ele profanou o templo de Deus, inserindo ídolos, e assassinou muita gente. Você conheceu alguém assim na história? Você conhece alguém no presente que seja semelhante a Manassés? Por isso que Manassés é considerado um dos homens mais sanguinários, mais hostis, mais diabólicos da história bíblica.
um dos homens mais diabólicos da história bíblica. Ele fez tudo o que era mal perante o Senhor, é o que diz o verso 2. Em seu caráter e conduta ele foi pior do que os amorreus, os sanguinários amorreus. E Deus enviou profetas para adverti-lo, mas o que ele fez? Ele executou vários dos profetas que Deus enviava para adverti-lo. Executou vários dos profetas. A tradição judaica inclusive menciona que ele ordenou a morte de Isaías, serrando-o em pedaços. É o que a tradição judaica diz. A advertência teve o mesmo efeito de um risco de água. Não serviu para nada. Um efeito meramente momentâneo. Meramente momentâneo. Manassés parecia o quê? Inalcançável. Inalcançável. Sua vida é um catálogo de feitos malvados que incluíram três coisas que são os destaques da vida do mal progressivo, massivo da vida de Manassés. Esse catálogo de feitos maus incluía a idolatria, o sacrifício de seus próprios filhos e a profanação do templo de Deus. Foram as três coisas mais abruptas, mais terríveis que o rei Manassés foi capaz de fazer. Uma vida sem Deus não estabelece limites para o mal. Ouviram isso? Uma pessoa sem Deus, não existe limite para a prática do mal. Quem impõe limites é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Se você hoje se afastar de Deus, se você hoje viver longe de Deus, não espere coisas boas na sua vida. Não espere. O segundo ponto é sobre a influência devastadora. Porque além dele ter praticado o mal de maneira ilimitada, o que acontece hoje, por exemplo, nós somos exemplo para as pessoas. Nós somos pessoas influentes. Querendo ou não, você possui um grau, um nível de influência. Se é pequeno ou se é grande, eu não sei. Mas todos nós possuímos um grau de influência. E esse grau de influência vai determinar o comportamento de muita gente ao nosso redor. Para o mal ou para o bem. O nosso exemplo, ele arrasta multidões ou as pessoas que estão próximas de nós, pelo menos, para o bem ou para o mal. Lúcifer arrastou muita gente no céu. A exemplo dele, todos nós arrastamos com a nossa cauda muita gente que está sobre o nosso guarda-chuva de influência, sobre o nosso sinal de Wi-Fi de influência. Todos nós. E Manassés não foi diferente. Manassés, ele fez errar a Judá, é o que está no verso 9. Está lá no verso 9. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém. Observe, o mau comportamento, a influência de Manassés arrastou Judá, a nação e a cidade de Jerusalém ao erro, de maneira que fizeram as pessoas de Judá, as pessoas de Jerusalém fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel.
O exemplo de Manassés arrebanhou, arrastou para o mesmo comportamento muita gente na nação e em Jerusalém. Você percebe o poder que nós temos de influenciar as pessoas? O poder que nós temos de incutir, de enxertar a verdade no coração de alguém, ou então terminar de destruí-la? É por isso que, profeticamente falando, há pessoas que elas vão pagar diante de Deus pelo seu sangue e pelo sangue dos outros. Da mesma maneira que no céu encontraremos pessoas dizendo assim: obrigado pela sua influência, obrigado por você ter alcançado a minha vida com seu exemplo, com as suas palavras, com as suas lágrimas, com seus sorrisos, com seu abraço. Vai acontecer isso e muito no céu, quando chegarmos lá. Mas da mesma maneira, no dia do juízo, na segunda ressurreição, muita gente vai olhar para a cara um do outro e dizer assim: é graças a você que eu estou aqui arruinado, é graças ao seu mau exemplo, é graças às suas mentiras, é graças à sua hipocrisia, é graças à sua indiferença, é graças ao seu comportamento de indecisão, de não ter tomado a decisão, é graças às suas palavras malditas, às suas interpretações equivocadas, aos seus sentimentos estranhos. É graças a você que eu estou aqui perdido, condenado e serei executado. Qual dos dois você prefere ser exemplo? É algo para a gente pensar, não é? Manassés conduziu a nação ao caos imoral, à idolatria desenfreada, ao ápice da hostilidade e maldade desmedida. O povo seguiu as pegadas de Manassés. Se ilude, se engana quem pensa que nós não somos influenciados ou que não influenciamos. É como uma conexão de internet que dados vão e dados vêm. E aqueles que acreditam que não são influenciados são os que mais são, porque ele baixa a guarda. O sentimento, a percepção errada de que eu sou grande e sei o que eu faço, ninguém me obriga a fazer nada e ninguém me influencia a nada. Esses são os mais vulneráveis, porque baixa a guarda. Todos nós influenciamos e somos influenciados, e não importa a idade. Embora se discuta que as crianças tenham mais facilidade, porque estão na fase da construção, mas todos nós. Por isso que a Escritura nos aconselha, nos sugere, para a gente não ficar no meio da roda dos escarnecedores. Não é se abster completamente das pessoas, porque nós temos que pregar para elas, temos que interagir com elas para apresentar a verdade, a mensagem de Deus. Mas afastou a nação da verdade, mas afastou a nação da verdade, pacificou a mentira entre os povos e demonizou o caráter dos povos de Judá. Misericórdia, terrível, não é? A sua influência devastadora nos ensina uma triste realidade. Sabe qual é a triste realidade? Que muitas das vezes a fé e a crença das pessoas, elas são moldadas por aqueles que os governam. Os povos comiam e bebiam da religião e dos costumes que lhes eram oferecidos. Isso aqui é sério, isso é muito importante. Os povos, eles assimilavam tudo que era dado a eles. Imagine você chega num restaurante ou num evento e você vê o seu líder comendo de tudo, até o que não pode comer. E você então se aventura: se o líder come, porque eu não posso comer? É muito comum, às vezes, quando a gente vai conversar, tentar aconselhar algumas pessoas, e a pessoa dizer assim: se o ancião da igreja faz, por que eu não posso fazer?
Ah, se o pastor come isso ou bebe isso, por que eu não posso comer e beber? Ah, se a esposa de fulano faz, por que eu não posso fazer? Ou seja, nivelando por baixo. Tem gente que ao invés de buscar os melhores exemplos, elas ficam se respaldando pelos piores exemplos. A base da vida dela, a caneta que escreve a história dela é a pior que existe. A Bíblia apresenta tantos bons exemplos, mas tem pessoas que gostam de se prezar pelos maus exemplos. E na vida, no presente, é a mesma coisa. Ao invés de se espelhar em pessoas consagradas, ao invés de se espelhar em líderes comprometidos, se espelham no que não presta, se espelham nos piores exemplos. O líder tem o poder de conduzir as pessoas para o bem ou para o mal. Muita gente, a fé dessas pessoas muitas das vezes é moldada, é alicerçada no que é oferecido e não no que Deus oferece, e não no que a Bíblia apresenta, ensina. De fato, a autoridade de um líder, a autoridade de um pastor, a autoridade de um ancião, a autoridade de qualquer líder religioso, ela não está respaldada no que ele ensina propriamente, mas no que a Bíblia ensina. É por isso que quando eu vou dar estudo para alguém, quando a gente vai dar estudo para alguém, eu sempre digo assim: olha, se eu ensinar algo que não está na Bíblia, você manda eu ir embora. Qual é a base da construção do seu caráter, da sua vida, do seu comportamento, dos seus pensamentos? Você aceita tudo que lhe é oferecido, sem restrições? Você dança a música que colocam para você, sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação, e não importa quem seja? Assim era o povo de Israel, era o povo de Judá. Se vinha um rei bom e mandava destruir os altares, e o povo: vamos destruir os altares. Se esse rei bom dissesse: vamos adorar a Deus, o povo: vamos adorar a Deus, e se ajoelhavam diante de Deus. Mas se vinha um rei mau: vamos derrubar os altares, e o povo: vamos derrubar os altares. Vamos nos curvar diante de Astarote, Baalim, Baal, Aserá, e o povo: bora, vamos venerar Azerá, vamos acender uma velhinha para Astarote. O que o rei, o que os reis, o que os líderes propunham, o povo abraçava, sem reserva, sem análise, sem critério. Um mau exemplo. O líder tem o poder de conduzir as pessoas para o bem ou para o mal, porque muitas das vezes elas não seguem a Bíblia, mas o que o líder diz, o que os reis falam. O terceiro ponto da história que nós vamos apresentar: Deus pôs um fim em sua maldade. Chegou um momento na história que Deus então interveio e resolveu o problema. Deus havia apelado ao coração de Manassés muitas vezes. Deus havia enviado os profetas várias vezes. Deus havia tentado alcançar o coração do rei de muitas formas, na misericórdia, na bondade, no amor de Deus. Mas Manassés não deu ouvidos. Assim como muitos hoje, que conhecem a mensagem da verdade, conhecem a bondade, o amor de Deus, mas também conhecem a mensagem do juízo, mas não estão nem aí. Vivem de qualquer jeito. Vivem como se não tivessem que responder por seus atos. Vivem como se não tivessem que dar nota do seu comportamento. Vivem como se não tivessem que dar satisfação a ninguém e a nada, muito menos a Deus. Vivem dessa maneira. Então Deus, quando chamou a atenção do rei, e ele não deu atenção, então Deus permitiu que a própria desgraça causada pelas mãos e pelo comando do rei recaísse sobre a sua própria cabeça. Mas por que Deus permitiu? Porque era a única
talvez a única e a última maneira, a única e talvez a última ferramenta de Deus conseguir alcançar o coração do rei. Isso me faz lembrar da história de Israel lá no Monte Sinai, lembra? E Deus havia falado de muitas formas, de muitas maneiras, mas o povo não dava atenção, e Deus precisou usar a única linguagem que o povo estava em condições de parar para dar atenção e ouvir. Às vezes somos tão cegos diante das circunstâncias, das situações, dos nossos erros, dos nossos pecados, que somente um chacoalhão bem chacoalhado, às vezes pode ajudar os nossos olhos a se abrirem. E por isso Deus permite, Ele não provoca, Deus permite circunstâncias adversas, situações grotescas às vezes acontecer em nossa vida, para nos ajudar a cair em si. E foi o que aconteceu com Manassés. Deus apelou ao coração do rei e do povo, mas eles não deram ouvidos. Deus permitiu que o mesmo mal praticado por seus atos se voltasse contra ele de maneira radical. O verso 11 diz assim, olha: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para o país estrangeiro. E lá Manassés sentiu as piores dores que ele ainda não havia sentido. Amigos, irmãos, a vida devolve a todos, a nós todos, os nossos atos. É uma lei da vida. A vida devolve. Cedo ou tarde, a gente vai colher aquilo que nós plantamos. Nós ouvimos uma história linda lá na pousada que nós fomos para poder levar os casais, né, para lá, no encontro de casais que vai ter em novembro. E a administradora do local, ela contou uma história linda para a gente, né? E na história ela diz que ela sempre fez o bem, mesmo as pessoas não retribuindo. Não vou contar isso para tudo porque a história é um pouco longa. Mas ela sempre fez o bem, mesmo as pessoas não retribuindo. Mesmo ela perdendo com o bem que ela sempre fez. Mais tarde, coisas extraordinárias aconteceram, que deixou claro nitidamente a mão de Deus atuando na vida dela. O mundo não retribuiu, as pessoas não retribuíram, o governo, os poderosos do mundo não retribuíram, mas Deus retribuiu de uma maneira que ela não esperava. Um dia eu conto a história dela para vocês. É uma história linda, e é verdade. Se plantamos coisas más, nós colhemos coisas más. Se plantamos coisas boas, colheremos coisas boas. É uma lei da vida. Quarto, no fundo do poço ele encontrou-se com a graça. No verso 12 e 13 diz assim: ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e os fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Foi na angústia, foi no sofrimento, foi nas consequências, foi na hora dos espinhos, foi na hora das lágrimas, da tristeza, da angústia, da depressão. Foi naquele momento que as escamas dos olhos, elas se retiraram dos olhos, o véu se arrancou, se rasgou, e ele pôde contemplar a sua maldade, ele pôde contemplar a verdade rejeitada, renunciada, ele pôde contemplar toda a malignidade praticada por seus atos em seu governo, em seu reino. Quantas pessoas eu conheci, e que disseram para mim: pastor, se não fosse o fundo do poço, eu não seria o que eu sou hoje. Quantas e quantas pessoas já disseram para mim? Quantas? Se não fosse a existência do fundo do poço, eu não seria o homem ou a mulher que eu sou hoje. E muitos deles dão graças a Deus
embora tenha sido quase que insuportável, muitos disseram: eu agradeço a Deus por ter dado permissão de eu cair no fundo do poço. Prova da conversão de Manassés: ele edificou os muros da cidade de Davi, levantou chefes militares em todas as cidades de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os altares e o ídolo, restaurou o altar do Senhor, sacrificou ofertas pacíficas e de ações de graças, e conduziu o povo, conduziu Judá a servir o Senhor de Israel novamente. Conduziu. Perceberam a história do povo? Se o rei é mau, o povo se torna mau. Se o rei é bom, o povo se torna bom. Lamentável, não é? Se Deus pode perdoar Manassés, com certeza qualquer pessoa pode ser perdoada. Isso aqui, eu poderia terminar agora e ir embora. Se Deus foi capaz de perdoar um homem tão mau, Deus pode perdoar você. Deus pode perdoar qualquer ser humano, qualquer um. E não importa o seu passado, não importa o que você tenha feito de errado, não importa o tamanho do seu sentimento de culpa, não importa o tamanho da vergonha em seu coração, não importa. Deus pode perdoar você. Você acredita nisso? É por isso que o perdão de Deus é o bem mais precioso que nós temos. É por isso que o perdão de Deus é tudo o que nós precisamos. E Deus não vende o perdão dele. Ele não negocia no mercado negro ou no mercado branco. Ele dá gratuitamente. Oferece gratuitamente. Uma jovem um dia me procurou e disse assim: será que Deus é capaz de me perdoar? Porque eu não acredito que Deus pode me perdoar. E às vezes a gente duvida do perdão de Deus, sabe por quê? Sabe por quê? Às vezes a gente duvida do perdão de Deus. Porque a gente é que não consegue se perdoar. E por não conseguir se perdoar, a gente acha que Deus também não é capaz de perdoar. A diferença é que Deus conhece você. Deus conhece a sua história. Ele sabe as lutas que você teve. Ele sabe dos problemas que você enfrentou em vida. Ele sabe das tantas vezes que você tentou acertar, embora tenha errado, mas que você tentou acertar. Ele sabe também das vezes que você errou porque quis errar, mas Ele consegue fazer uma leitura do que está no seu coração, do arrependimento, do sentimento de culpa. Ele consegue fazer uma leitura minuciosa de cada lágrima que desce dos seus olhos. A minha conclusão é essa: se Deus foi capaz de perdoar um rei mau, como foi Manassés, Ele pode perdoar qualquer um, inclusive você e eu. O quinto e último, talvez seja a parte mais trágica da vida de Manassés, é que há consequências que são irreparáveis. E Manassés, ele procurou reparar os estragos que havia causado em Jerusalém e em Judá. Ele restaurou toda a adoração de Israel. Todos os bosques, todos os altares foram restaurados. Todos os ídolos foram derrubados, destruídos. Ele conduziu o povo à verdadeira adoração. Contudo, houve um lugar que ele não pôde mudar: o coração do seu filho, Amon. Ele conseguiu restaurar tudo, menos a vida do seu filho.
O jovem Amon fora endurecido pelo mau exemplo e pecados do pai, e tornou-se incapaz mesmo de dar atenção à nova vida de obediência e exemplo do pai. Talvez Manassés tenha descido à sepultura mais tarde com um sentimento de culpa profundo pelo fim que tomou o seu filho por conta do seu mau exemplo. Sabe, amigos, é esse um lado sério do pecado. Embora Deus perdoe, isso não garante que fiquemos livres de todas as consequências de nossos descaminhos. Mas a vida de Manassés ensina algumas coisas importantes para nós dentro desse contexto. Primeiro, os nossos filhos reproduzem aquilo que somos, para o bem ou para o mal. Segundo, se você porventura possui uma família desencaminhada por causa do seu mau exemplo, só existe uma maneira de tentar reconquistar a família para o bem. Primeiro, reconhecendo que errou. É chegando diante da família e dizer: me perdoe porque eu falhei. Me perdoe porque eu errei. E demonstrar um amor incondicional como nunca demonstrado em vida. Porque se o amor não transformar, nada mais será capaz de fazer. Eu encerro dizendo para você que Deus tem uma história para escrever para você. Mas tem um detalhe: a caneta que vai escrever essa história, ela está nas tuas mãos. Deus não vai lhe dar uma borracha para apagar o seu passado, mas Ele vai dar uma caneta nova para você escrever uma outra história a partir de agora. Deus está lhe dando hoje o poder para escrever essa nova história. Você gostaria de escrever essa história? Você gostaria? Você gostaria? Você gostaria? Então pegue a caneta e diga: Senhor, por favor, me dê essa caneta. Me ajude a escrever a minha história diferente do que ela tem sido escrita até aqui. E Deus sabe o que Ele vai fazer? Se você assim se comprometer a fazer, Deus vai pegar a sua mão e colocar sobre a sua mão para ajudar você a escrever a história. Deixe os seus problemas nas mãos dele, que Ele resolve. Deixe a sua angústia na mão dele, que Ele vai resolver por você. Você topa fazer isso? Topa fazer? Então experimente, faça, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer por você. Eu quero fazer uma oração agora, uma oração de consagração, uma oração de entrega, uma oração de renovação, uma oração de tipo: Senhor, eu não quero mais ser dono da minha vida, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor, a partir de agora, me ajude a escrever essa nova história. Diga para Deus neste momento: Senhor, estou cansado da vida, cansado de lutar sozinho ou sozinha. Quero que o Senhor caminhe comigo e lute comigo. Vamos fazer essa oração agora? Vamos fazer agora uma oração de entrega? Vamos? Então fique em pé, vamos orar. Querido Deus,
Primeiro a gente quer pedir perdão. Perdão, Senhor, nos perdoa. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado. Obrigado por ter sido teimoso em lutar com a gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado por nos dar esperança de uma vida diferente, de uma vida melhor. Há tanta coisa, Senhor, tanta coisa que precisa ser diferente. Mas é por isso que nós estamos aqui esta noite. Para buscar a tua graça que nos ajuda a termos uma vida melhor, diferente. Por favor, Senhor, nos ajude a escrever a história. Queremos que a nossa história a partir de agora seja outra história, ao teu lado e em direção ao céu. Tenha os problemas que nos angustiam nas tuas mãos e nos ajude a confiar que o Senhor há de resolvê-las uma a uma por nós. Nos dê força, capacidade de olhar para o céu com o rosto erguido e com os olhos na direção da eternidade. Ó Deus querido, derrama teu Espírito sobre nós e que Ele coloque em nós paz, serenidade, confiança e perseverança, com a certeza de que o Senhor estará com a gente, com a certeza de que o Senhor enxugará as nossas lágrimas, com a certeza que o Senhor continuará do nosso lado, caminhando em nossa sombra. Nós entregamos a nossa vida agora nas tuas mãos como um troféu de vitória. E é no mérito do poderoso Jesus Cristo que suplicamos. Amém, Senhor. Amém.